Fortes tempestades provocaram destruição em cidades do interior de São Paulo. Um idoso morreu depois de um desabamento e é Marco Antônio Mendes que vai trazer essas informações sobre a previsão do tempo. Tudo consequência da frente fria que já chegou aqui no Sudeste. Pois é, Márcio. Boa noite para você. Boa noite para você que está acompanhando a gente também, Márcio. E foi uma mudança bastante brusca que aconteceu nessas cidades, porque a temperatura acabou mudando muito rapidamente também. O que aconteceu foi que à medida que essa frente fria foi avançando, provocou um choque na atmosfera, porque antes estava muito quente e aí veio a frente fria, provocou essa situação toda. Na cidade de Ribeirão Preto, as rajadas de vento passaram dos 100 km por hora. Houve queda de granizo e chuva intensa, muito volumosa em pouco tempo. Olha só a força da tempestade. Essa imagem foi registrada ainda durante a madrugada. A Defesa Civil informou que foram só 20 minutos de muito vento, muita chuva. E aí, quando a tempestade passou, foi possível ver o tamanho da destruição. As ruas ficaram tomadas por galhos e árvores caídas, estruturas de casas e comércios chegaram a desabar. E um idoso de 82 anos morreu quando o imóvel dele foi atingido. A cidade ficou completamente sem energia, sem telefonia. E aí, por causa dessa situação, então a prefeitura decretou emergência. Bom, e a análise dos meteorologistas da Climatempo é de que houve uma série de microexplosões. Isso acontece quando uma nuvem muito poderosa, a cumulonimbus, acaba derramando todo esse volume de água, tudo de uma única vez. Aconteceu toda essa situação, Márcio. Essa imagem aí na porta do hospital é realmente impressionante. Imagina o som nesse momento e o que sentem as pessoas que estão ali dentro, né? É assustador. Quem vê assim, ó, parece um furacão, enfim, uma força do vento e da água também, né? E tem risco de novos temporais como esse acontecerem no fim de semana? Márcio, a situação é que esse risco ele diminui um pouco nesse fim de semana, só que a gente vai ter condição para chuva ainda em algumas regiões. Vamos acompanhar comigo aqui a imagem de satélite, entender essa situação agora. A gente vê que a frente fria, ela segue deixando o tempo bem instável aqui na região sudeste, leva alguma nebulosidade para essa região também. Amanhã tem chance de algumas chuvas e aí, aos poucos, essa frente fria, ela vai se avançando, vai perdendo um pouco de força indo em direção ao oceano. Mas veja que tem uma nova frente fria já em formação que começa a chegar aqui sobre o Uruguai e aí deve avançar para o Rio Grande do Sul no domingo. Vamos dar uma olhada em algumas capitais, porque nesse sábado tem chuva consideravelmente assim leve nas capitais do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. E aí no domingo, aí sim, o tempo deve melhorar. Pancadas moderadas devem se formar nessas áreas que a gente vê aqui em verde no mapa, desde o norte aqui do Rio Grande do Sul, mas chuvas muito passageiras, não deve trazer nenhum tipo de problema, tá? Até aqui a região central do Espírito Santo. Chuva prevista também para o Recôncavo Baiano, para o litoral de Pernambuco, até toda essa área que a gente vê aqui na região norte do país. Já nas áreas que estão em amarelo, o tempo deve ser firme. E aí, gente, deixa eu mostrar para vocês o contraste de temperatura amanhã. No sul, tá um tempo assim mais ameno, um pouco mais frio também. Agora o centro e o norte muito quentes. Porto Alegre e Curitiba com máximas aqui, ó, de 21 graus. Já Campo Grande, Cuiabá, 29 e 35 graus. Temperatura muito similar aqui a Palmas, Manaus também. Já as capitais aqui do Nordeste, temperatura na casa dos 30 graus, Márcio. E como é que está a situação no Rio Grande do Sul? Márcio, a situação é a seguinte, a Defesa Civil hoje emitiu um novo alerta para a volta dessas chuvas que tendem a ser muito fortes a partir de domingo também. Só que enquanto isso, os principais rios das bacias do Guaíba, Uruguai, devem permanecer ali com níveis elevados. Hoje, o Guaíba, em Porto Alegre, chegou aos 2,15 metros. A tendência é de subida, mas ainda abaixo da cota de alerta, que é ali de 2,60. Já o número de desabrigados em todo o estado está caindo, mas ainda são 700 pessoas que não conseguiram voltar para suas casas, ainda estão em abrigos das prefeituras. Bom, e essas chuvas, gente, voltam no domingo, como eu falei, né? Devem permanecer até o meio da semana no estado. Estão sendo previstos aqui, ó, cerca de 100 milímetros de domingo até quarta-feira. A situação tende a piorar principalmente ali a partir de segunda, terça-feira,
quando essas chuvas tendem a se intensificar ainda mais. Mas o grande risco, na verdade, é que é o seguinte, como já choveu, nós temos a questão do solo, que já está bem encharcado, e tem a questão dos rios, que não conseguiram baixar ainda. Então, tendem a ter um repique aí de cheias, infelizmente. Quer dizer, o alerta continua, a atenção continua, mas felizmente algumas pessoas estão conseguindo voltar para casa. Estão conseguindo voltar, limpar as suas casas, tentar voltar a uma rotina normal, mas claro, ainda em alerta com toda essa situação. Claro. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais. Boa noite.